Muito bem, senhores e senhoras, todos e todas, amigos e amigas da Verdade e Graça do Brasil, da Europa e do mundo, estamos aqui para a aula número 7 do livro de Apocalipse. E o tema desta aula é Quem Está Falando. Tem aquele filme, né? Olha Quem Está Falando. Não tem aquele filme Sim, antigo? maravilhoso esse filme. Muito Olha bom. Quem Está Falando, olha só. E é Sim, mais ou menos o que acontece aqui nesta passagem. Então estaremos juntos, mais um trecho de Apocalipse. Observe que são apenas 4 versículos para você observar, para você ver, para você meditar, para você refletir sobre como estudar a Bíblia. O estudo bíblico tem que ser feito com calma, com tranquilidade, sem pressa, para todos os que querem aprender. Vou ler para vocês aqui o texto de Apocalipse, capítulo 1, versículo 12 ao versículo 16. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Muito poético, né? Muito literário. Muito bem. mas cheio de perguntas que vão surgir aí, né, Leclerc? É verdade, é verdade. E é legal você que começou a assistir essa aula. É importante você saber que antes dessa aula existem aulas anteriores, né? 6 aulas anteriores, onde João narra nesses textos anteriores, nos 11 versículos anteriores, ele narra que estava em Patmos e de repente ele teve uma visão e ouviu uma voz e viu um ser que falava com ele. Mas observe, nesta passagem que você acabou de ler com a gente, a partir do versículo 12, que ele estava recebendo a visão, recebendo a mensagem, recebendo a palavra, mas não sabia com quem estava falando. Agora ele vai nos dar a dica que, de repente, ele dá uma pausa e fala assim, deixa eu ver quem está falando. Né? Voltei-me para ver quem falava comigo. Agora, antes da gente seguir, Marco, Sim. na leitura desse texto, nós precisamos temos que fazer 2 abordagens, nós temos que dar 2 explicações. A primeira explicação tem a ver com a questão que envolve as roupas. Sim. É importante você entender que está estudando que no Oriente a roupa, a veste, diz muito sobre a pessoa que se veste. Sim. O que é diferente do Ocidente, né? Aqui no Ocidente nós meio que reproduzimos, né, os conceitos, as grifes, as cores, o design, e o que a gente usa no Ocidente diz muito sobre quem fez a roupa, ou sobre a empresa que produziu, né? Sobre a proposta do negócio. Agora, no Oriente, as roupas dizem muito sobre quem a pessoa é. E isso até hoje, né, Leclerc? Até hoje. Até hoje. A roupa meio que transmite, né? Demonstra, declara, expressa a identidade de quem usa. E isso explica muito o porquê de nós encontrarmos no Novo Testamento tantas expressões no sentido de vestir-se, né? Vestir-se, cingir-se, né? Despojar-se, despir-se. Interessante isso, né, cara? Muito mesmo. Né? Como as pessoas não fazem essa análise, não tem esse olhar para os textos, mas essa analogia que os autores do Novo Testamento fazem, ela tem muito a ver com isso. E quando a Bíblia diz no Novo Testamento que nós devemos usar as vestes de Cristo, né? Nos revestir, que é a palavra, né? Nos revestir do Espírito, nos revestir de Cristo, nos revestir. O que a Bíblia está dizendo? Para você mudar a sua roupa, ou seja, mudar a sua identidade, né? Deixar de ser quem você é e passar a expressar esse outro ser
que é o Senhor Jesus. Interessante, E, né, cara? e isso, sim, é muito importante frisar que não é de forma externa meramente, né, Leclerc? Não, não. Porque a questão é como você bem citou, culturalmente, a roupa, nesse contexto do Oriente, diz muito sobre quem a pessoa é. Uma vez que nós vejamos Exatamente. aqui no Novo Testamento, né, a questão de nos revestirmos, né, do Espírito, isso tem a ver com a nossa personalidade, né, a nossa essência, que eventualmente reverbera de forma externa quando a gente se veste. Mas o conceito é o que está por detrás do externo, né, o essencial, é aquilo que é dentro. Exatamente. Né? Isso. E o externo ele vai expressar o que está dentro. Né? Sim, exato, é isso aí. Então, obviamente, está muito claro agora que essas características de Cristo que são transmitidas através da visão são para mostrar quem ele é, né? O que ele representa, a sua identidade, a sua natureza. A simbologia da roupa tem mais a ver com a identidade do que propriamente com a simbologia dos tecidos, né, ou dos metais, tem mais a ver com a identidade que está sendo transmitida ali. Então, esse é um ponto importante. Toda vez que você estiver lendo os textos, você já sabe que a mensagem é essa. Outra coisa que nós devemos considerar na leitura de Apocalipse é que o autor do livro é João. Nós fizemos aqui uma longa jornada sobre o Evangelho de João durante 2 anos, foram mais de 70 vídeos explicando, ensinando, declarando, meditando sobre os textos. E o Evangelho de João, assim como as epístolas de João, mostram que ele tem um estilo focado no contraste, né? Dia e noite, luz e trevas, puro e impuro. Então, assim, você também precisa, quando estiver lendo Apocalipse, olhar para o texto e ver que tem essa pegada do contraste. Ele está fazendo contraste também. Contraste entre o imperador romano e o rei dos reis, que é Jesus. Contraste entre o reino de Roma e o reino de Deus. Contraste entre os servos de Roma e os servos de Deus. Contraste entre a luz que se usava nos templos e nos cultos ao imperador e a luz que o reino de Deus tem. Contraste entre as coisas que se dizia e as coisas que Deus diz. É importante, porque nós já explicamos nas primeiras aulas que o livro de Apocalipse ele tem uma mensagem, e a mensagem de Apocalipse é sobre a verdadeira adoração. Quem é o verdadeiro foco da adoração? Quem é o centro de todas as coisas? Obviamente, muitas coisas que são utilizadas no livro, muitas coisas que o próprio Jesus diz, só podem ser compreendidas à luz daquele tempo. Fora desse tempo, você vai criar uma mensagem dúbia, louca, né? Você tem que entender a realidade daquele tempo, quem eram aquelas pessoas, como elas viviam, qual o contexto sociopolítico, econômico, estrutural, urbano, para que essa mensagem ganhe ainda mais força e ganhe ainda mais relevância. Então, esse é um ponto importante. E João não dá mole, né, Cico? João vai sempre no ponto. Não, sempre. João é maravilhoso na sua escrita, né? Você vê ele, por exemplo, quando ele coloca assim, olha, eu vi no meio dos candelabros, né? Um semelhante ao Filho do Homem, que é aquela expressão que nós já falamos várias vezes aqui, inclusive nesse dos filhos, né? Veste estalares, cingido à altura do peito, uma cinta de ouro. Cabelos eram brancos como a alva lã. E você sabe que aqui também você nota um pouco desses contrastes, né? Porque eu já vi gente tentando fazer um desenho desse Jesus aqui, literal. Aí fizeram lá um Jesus de cabelo branco, de neve, os olhos de fogo. Parecia um motoqueiro fantasma, né? Se você for ver, né? Porque, literalmente não tem muito esse efeito, né? Exatamente. Nós até falamos sobre isso na aula passada. Na verdade, foi retrasada, lembra? Eu e você colocamos um Jesus gigante aqui, Avenger. A semana passada foi o Jesus Avenger. E aqui, se alguém tentar reproduzir, por exemplo, porque o texto diz, né, que os olhos eram como chama de fogo, não literalmente chama de fogo, né? E você vê que as pessoas às vezes acham que aqui tem um retrato falado de Jesus, né? E aí tentam reproduzir esse Jesus, não tem condição de formar na nossa cabeça essa ideia, né? Então, esse ponto que o Leclerc está citando dos contrastes e da característica literal de João é importantíssimo para a gente poder compreender melhor, né? E também trazer isso ao contexto de época, né? Para nossa melhor compreensão, enfim. Mas
não deixa de ser uma... já vou avançar um pouquinho mais aqui, quando o João ele se volta, né, para ouvir quem estava falando com ele, e ele conseguir trazer para nós esse nível de descrição, essas comparações que ele faz, você imagina ali a visão de João, de Jesus, em meio à sua glória, né, em meio a este poder que ele tem. Então isso traz para nós, assim, pelo menos lendo esses textos, eu mesmo já sou alguém que, até agora, né, do pouco que a gente já leu aqui do capítulo de Apocalipse, quando João ele se volta para ver quem falava com ele, ele se depara com Jesus, né, isso nos dá uma esperança muito grande em relação a todo esse centro dessa mensagem do Apocalipse. Imagine você tendo uma revelação, você escuta uma voz, e aqui ele fala, né, uma voz como de muitas águas, né, e você se deparar com uma visão que às vezes faltam palavras para poder descrever a maravilha que João tinha enxergado. Isso é maravilhoso. Esse é o ponto. Eu acho que a grande questão do texto é exatamente colocar as coisas no seu devido lugar, né? Quando ele se volta, como nós já vimos aqui, ele está ouvindo e não sabe quem está falando. Sim. Quando ele se volta para ver, ele não consegue ver, talvez, o que ele achasse que veria, né? Exato. Porque é muito além... Uma coisa talvez pré-concebida, né? Sei lá. Exatamente. Ele vê analogias, imagens, símbolos, cores, expressões que tem muito significado dentro da história que ele está vivendo, dentro do lugar que ele está, mas ele não tem um olhar completo, né? O próprio livro de Apocalipse vai dizer depois que quando tudo terminar, quando o plano redentor chegar ao fim e o Senhor Jesus finalmente redimir completamente aqueles que o amam e condenar, né? Submeter à condenação aqueles que já estavam condenados completamente, aí nós o veremos como ele é. Mas isso mostra com clareza que a nossa condição pecaminosa, né, o nosso estado pós-queda, mesmo com o novo nascimento, mesmo com a mente aberta, mesmo com o coração repleto do Espírito Santo, é incapaz de compreender. Sim. E aí eu quero dizer para você que está estudando, que já ouviu, ou você que fala na sua igreja, que no céu nós seremos isso, nós seremos aquilo, na eternidade, nós faremos coisas incríveis. Eu quero dizer para você o seguinte, uma coisa que vai te deixar chocado, melhor até você sentar. Ó. O ser humano será eternamente ser humano. E Deus será eternamente Deus. Isso já era assim antes da queda, porque os caras acham, Marco, que antes da queda o cara não dormia, o cara não ficava cansado, o cara não ficava fraco. Eles acham que o Adão era igual o Hulk, né? Que ele saltava, né? Pulava das montanhas, né? Usava força para atrair as coisas da árvore. Né? Sabe que tem gente que já perguntou, por exemplo, em seminário teológico, se Adão fazia necessidades, por exemplo. Exatamente. Adão ia no banheiro, né? Se Adão fazia o número 1, fazia o número 2. Assim, por mais que a gente ache, assim, eu não quero tripudiar de ninguém, mas é aquela visão vou dizer, alegórica que se faz das coisas que estão ali claras, né? Aquela visão fantasiosa, assim como o exemplo aqui do João. É dísparo isso, né? Mas você vê, tem coisas que a Bíblia é muito clara e até, vamos assim dizer, que explica de forma simples como são. As coisas como são aqui, como nesse texto que a gente leu, eu vi alguém com uma voz de muitas águas, os olhos como de chama de fogo, as pessoas tratam como literal. Quer dizer, aquilo que tem que ser tratado, entendendo, né, um contexto de literatura, não é tratado, e aquilo que é literal é tratado com um pouco da fantasia. Esse equilíbrio, eu acredito que ele é primordial para tudo que a gente for ler na palavra de Deus, né, porque senão a gente corre o risco de fazer interpretações, né, precipitadas, dúbias, enfim. Assim, o importante na escritura, né, vou pegar aquela frase lá do Novo Testamento antes de Apocalipse, seja Deus verdadeiro e o homem mentiroso. O importante da escritura é que sempre coloca Deus no seu devido lugar e o homem no seu devido lugar. Sempre. Só um minutinho. Só um minutinho, Marco, que deu um bug aqui.
Tá bom. Pronto, consegui. O importante dessas descrições bíblicas é que sempre coloca Deus no seu lugar e o homem no seu lugar. Vê, nós não vamos nem chegar no versículo 17, mas lá no versículo 17, que é da semana que vem, como é que começa o texto? Quando vi cair aos seus pés como morto. Então é o seguinte, como é que o livro começa? Eu, João, profeta, vi, falei, tal, pau, 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 pau. Quando Deus aparece, João morre. Ou seja, até João, que é servo de Deus, que é profeta, que tem a mensagem, é um homem de Deus, ninguém está questionando, mas até ele é colocado no seu devido lugar. Isso é importante no texto. Né? Importantíssimo, né? Porque o que a gente vive no nosso tempo hoje? Fazendo aí uma aplicação, né? Quer dizer que se o texto não é literal, eu não posso fazer aplicação. Claro que pode. Olha só, essa pequena explicação que nós demos agora. O que mais vemos na igreja evangélica protestante brasileira? Arrogância, soberba religiosa das lideranças, né? Que se impõem, que se acham, que dizem que aquilo que Deus fala, que Deus fez. Né? Mas até que os caras estão cantando aquela música, né, Marco? Deixa que digam, que pensem, que falem. Mas ó, eu sou claro o grande profeta. É uma coisa exagerada que eu vou dizer aqui, obviamente, então guardem isso como um exagero mesmo. Mas eu fico pensando se fosse esses falsos apóstolos de hoje a receber uma revelação como essa aqui do Apocalipse, imagina que o nível da heresia que se tornaria depois. Porque o cara ia dizer, não, eu sou super ungido, Jesus falou comigo, me mostrou aqui o final das coisas. Então, Jesus, né? O papo reto é comigo. Jesus é um coadjuvante da história aqui. Esse é assim, né? Exatamente. Claro que sabemos que uma revelação vindo dessa não viria para cima do Exatamente. Isso é muito legal. Mas é isso. A maneira como a coisa é descrita, né? O próprio João poderia até ter, vamos fazer uma abstração aqui, né, Marco? O próprio João poderia ter ocultado, né? Cair como morto. Ele podia ter tirado isso na coisa assim, meio constrangedora, né? Tipo, sim. Não, ele deixa claro. Deixa claro. Que diante da grandeza, da sublimidade e da incapacidade de descrição do que ele viu, só lhe restou ficar prostrado. Né? Não teve mais outra opção a não ser ficar prostrado, curvado diante desse Senhor. Agora vamos para tentar aqui entender alguns desses símbolos que aparecem nesse pequeno trecho, né, que são símbolos importantes. Que também são autoexplicativos, né, que o próprio Jesus fala e explica o que são, o que nós já falamos aqui no Evangelho de João. Analogia, simbologia e parábola, você só pode afirmar o que é quando Jesus diz o que é. Tirando isso, a gente fica aqui conjecturando, né? Mas quando Jesus fala assim, é isso, ok. O problema é que mesmo assim, né, Leclerc, a gente vai encontrar, é por isso que você tem que aprender bastante aqui conosco nesse estudo, porque assim, aqui, como o Leclerc já citou, é autoexplicativo, mas tem gente que vai falar, não, Jesus disse isso, mas eu tenho uma nova revelação, não com essas palavras, né, o cara não vai falar que ele teve uma, até fala, né, mas assim, vai deixar a entender que ele estudou muito o Apocalipse, e aí se revelou o verdadeiro segredo, o código da Bíblia, por detrás dessas passagens. Né? Exatamente. Tem bastante, conheço bastante gente que fala isso. Mas até aquele livro, né? O Segredo. O Segredo. Aquilo é demais. Pequeno parênteses. Uma vez um cara que era pastor de uma igreja veio falar comigo que o que ele mais gostou do livro do Segredo é que as pessoas, mesmo que não criam em Deus, tinham fé em Deus ali e traziam as coisas à materialidade. Olha o que o cara falou, pastor de igreja. Olha só. Pregando nas igrejas. Duro, hein? Olha, é duro. É difícil. Vamos nos símbolos, que é melhor do que o cara dos segredos, né? Primeiro vamos falar dos candelabros, né? Depois da destruição de Jerusalém, já não tinha templo, falamos sobre isso no Evangelho de João, já não tinha mais Jerusalém, já não tinha mais nada. O candelabro virou um símbolo do judaísmo, como é até hoje, né? Até hoje, claro. Como ele é até hoje, ele é uma peça do tabernáculo, né? Então ele traz uma tradição, traz com ele uma tradição muito antiga, né? Uma série de significados importantes. E ele aparece, o candelabro, ele aparece em muitos símbolos que você encontra na história, lâmpadas, entalhes de ossos, né?
calçadas, esquifes, paredes, tem candelabro para tudo quanto é lado, né? Tudo que é lado. E, por conta disso, nós também precisamos saber que os arqueólogos, né, até o Stauffer fala sobre isso no seu livro, alguns arqueólogos encontraram lugares de cerimônia religiosa, de cultos ao imperador, que é a razão pela qual o livro foi escrito, nós já explicamos aqui nas aulas anteriores, onde os candelabros gigantescos ficavam em torno das imagens do imperador. Já explicamos aqui também, né, Marco, que essa coisa de adoração a imperador, adoração a rei, isso é uma coisa, né, mais velha do que andar para trás. Né? Todo lugar do mundo, todas as civilizações, desde os antigos faraós do Egito, né, todo mundo quer adoração, todo mundo quer se colocar como divindade. E o imperador romano, falamos aqui sobre o culto romano, o imperador romano tinha essa sacada. E aí, na mensagem que Jesus está entregando para as igrejas da Ásia, no lugar onde o Império Romano estabeleceu a sua base, e o grande problema dessas igrejas hoje é a contaminação da cultura greco-romana, Jesus entrega uma revelação mostrando que ele é que está no meio dos candelabros. Isso é muito legal, cara. Né? É uma análise muito, muito simples, né? Então, vocês que estão aí vendo candelabros para todo lado, vocês que estão ouvindo o tempo todo que os imperadores romanos estão no meio da luz, que eles são a fonte... mais ainda, né? Eu vou um pouquinho mais fundo aqui em São Paulo, né? Você que vai lá na rua Conde de Sarzedas, na Praça da Sé, e fica comprando esse candelabro para vender ungido na tua igreja, esse aqui que é a grande sacada, é o verdadeiro significado dessa passagem de Jesus aqui no Apocalipse tem a ver com isso. Exatamente. E, na verdade, né, existe um lugar de honra que não é do imperador, que não é de nenhuma outra divindade, a não ser do próprio Senhor Jesus Cristo. É ele. Exatamente. Né? Ali na frente, daqui a pouco, nós vamos falar o que esses candelabros representam. Porque, na verdade, os candelabros, para quem compra lá na Praça da Sé e compra em outro lugar, ou ganha na igreja, eles acham que tem um outro significado, né? Uma outra dimensão. No tabernáculo tinha um outro significado, mas Jesus vai ressignificar o tabernáculo. Aí você poderia perguntar, mas isso pode ressignificar o tabernáculo? Eu sempre achei que o candelabro era uma coisa assim de luz, daquela devoção. Jesus pode. Inclusive, nas parábolas, ele ressignifica. Nessa parábola aí, a semente é a palavra. Então nessa outra aqui também a palavra... Não. Nessa outra aqui a semente é o reino. Porque ele é o dono da história. Então ele pode dar o significado que ele quiser. E ele explica pra gente que significado tem. De qualquer forma, num primeiro momento, como o Marco já explicou, o que está dito no texto é o seguinte: não importa o que se diga, não importa o que vocês estão ouvindo, diga às igrejas que quem está entre os candelabros, quem merece a honra, sou eu. E aí ele olhou e viu o quê? Ele viu um semelhante a um filho de homem. E aí, cara, vem uma outra sacada do texto que é importante, porque ele não está descrevendo, ele está tentando descrever. Ele não teve uma revelação como em Lucas, Jesus falando, né, o filho do homem veio. Não, ele está tentando explicar o que ele está vendo, porque num primeiro momento ele vê candelabro, daqui a pouco ele vê tocha, daqui a pouco ele vê luz, daqui a pouco ele vê fogo, daqui a pouco ele vê sol, agora ele vê um ser que é muito glorioso e para além da sua capacidade de interpretar. Você que diz que vê tudo, que fala com Deus o tempo todo, né? Cuidado. Só um parênteses aqui, reforçando um outro ponto que o Leclerc já citou aqui. Vocês veem a importância da gente conhecer o contexto cultural da época. Porque se você não sabe que entre os candelabros se colocava uma imagem do imperador, naqueles cultos religiosos antigos, você não ia conseguir ter uma compreensão clara que neste momento, olhando para esse texto aqui, para essa revelação, que na verdade aponta que quem está verdadeiramente como centro da adoração entre os candelabros é o Senhor Jesus. Se você não consegue entender isso com um pouco de contexto de época, não fica exatamente claro hoje o que isso representava neste momento do texto, embora depois tenha a sua explicação. Então, eu acho muito, muito relevante, tá, Leclerc, isso que você disse sobre
entender o contexto de época para poder fazer uma compreensão melhor do texto, né? E maravilhoso olhar mais uma vez essa questão da parte literária de João, como você bem disse, né? Ele está vendo ali algo que lhe faltam palavras suficientes para poder definir, para poder trazer uma imagem daquilo que ele está vendo, totalmente oposto dessas pessoas, né? Das lives dos piques ungidos, que falam, não, Jesus me disse, né? Conhece onde? Eu falei, ó, frente a frente com Jesus. Face a face. Face a face com Jesus. Tem nada a ver com o que a Bíblia nos ensina sobre isso, né? A pessoa pode até perguntar, mas eu preciso conhecer os contextos? Meu amigo, esse é o nosso trabalho. Na verdade, você precisa conhecer o contexto de tudo. Se você for ouvir um samba que diz assim, no tempo que o Dodô jogava no Andaraí, você tem que saber quem é Dodô. E que tempo é esse que jogava no Andaraí? O que tinha no Andaraí? Então, na verdade, como para você ver que a nossa live aqui também é cultura, também é MPB, né? Você precisa ter uma compreensão do que está sendo dito em qualquer área. Igual, vamos sair do mundo da literatura e vamos para o mundo da comédia. Se você assistir um show de comédia stand-up comedy, você só vai rir se você entende os contextos. Porque dependendo da piada, o cara exige que você tenha uma compreensão, tenha links para fazer. Igual o filme, quando mostra lá easter egg, você só vai identificar o easter egg se você viu alguma coisa anterior. Por isso que a gente chama de uma jogada para fãs, né? Eles fazem para fã, porque só o fã sabe. Sim. Você sabe que quando eu era bem novo, assim, o lugar onde eu trabalhava lá, o meu chefe, ele foi assistir um show do Chico Anísio, que já morreu, né? Uhum. Antigo humorista. Ele disse que no meio do show ele chegou no escritório com raiva, ele falou assim, no meio do show foi embora. Pô, não estava entendendo nada, não estava rindo com nada. É isso. O humor do cara era tão inteligente, tão sublime, tão acima do normal, que você, para entender, para você achar graça, você tinha que fazer todas as conexões até que você chegasse àquela conclusão. E no texto não é diferente. Então, desculpa. Primordialmente do texto, né? Desculpa, né, se a sua liderança omite isso para você. Desculpa se você ingenuamente não sabia que isso acontecia. Desculpa se você aprendeu errado. Desculpa se você é preguiçoso, não gosta de estudar. Também tem, né? Também tem aquele cara que não gosta de estudar, que ele quer tudo pronto. Não é HQ, é livro. O preguiçoso não merece um pedido de desculpa, né, Leclerc? Mas de repente ele ficou chocado, né, ouvindo essa. Nossa, tem que conhecer? Tem que conhecer para você entender. E dá trabalho, né, Leclerc? Tem esforço incluído, tem meditação, tem um esforço, sim, raciocínio, intelectual. Exatamente. Eu vou até aproveitar, Marcão, para citar aqui uma questão doutrinária importante, né? Que assim, para crer em Jesus, para crer em Deus, você não precisa de contexto histórico, porque a Bíblia é clara no que diz respeito à mensagem do Evangelho. Então é claro você perceber nesse texto que, seja lá qual for o contexto, Jesus é uma coisa fora do normal. Sim. Muito acima da compreensão humana e muito maior do que tudo. Então não preciso de nenhuma explicação além dessa para entender o que o texto está dizendo. Se eu quiser uma significação maior, uma compreensão mais ampla e uma aplicação para a minha vida, aí eu preciso estudar melhor. Portanto, para aquele que lê a Bíblia, o cristão, a leitura bíblica ela é suficientemente poderosa para fortalecer a sua fé. Para aquele que prega, ensina, ministra, discipula, isso não é suficiente. Você vai ter que estudar para que você consiga fazer uma aplicação correta dos textos, né? Consiga ensinar corretamente o que eles dizem. Beleza? Isso é importante para nós sempre retomar essas questões. O que ele viu? Ele viu um ser entre os candelabros com uma veste longa que ia até o pé, que é uma túnica, obviamente, e um cinturão de ouro. Ele não está dizendo exatamente o que ele viu, ele está tentando, com muita força, descrever o que ele vê. E o que ele vê lembra muito os trajes dos sumos sacerdotes do Antigo Testamento, que eram exatamente assim, túnicas longas, cinturões, faixas douradas, né? Então isso é muito legal, né? Mostrando que, assim, que nenhum imperador tem conexão com o mundo divino, né? Ou com a divindade. O único que é sumo sacerdote, como diz o livro de Hebreus, né? Filhinhos, não se preocupem,
temos da parte de Deus um sumo sacerdote, legal demais, né? Que intercede. Maravilhoso. Maravilhoso. Né? Então Jesus se apresenta como tal. Sim. Ele se apresenta como tal. Inclusive, voltando para a doutrina, para a cristologia, né? Ele é um rei profeta, ele é um profeta rei, né? Ele é um rei sacerdote, ele é um sacerdote rei, ele é um sacerdote profeta e um profeta sacerdote. Ele tem as três funções do Antigo Testamento, né? Ele é rei, ele é profeta, ele é sacerdote, e nesse texto ele está fazendo as três coisas. Ele está governando, ele está profetizando e está na posição de sacerdote. É um texto 100% cristocêntrico, né? E João tem esse olhar, é quase um livro de teologia ilustrado, né? Que ele está vendo. Não, muito. E essa retratação dele tentar, né? A gente tenta, com a nossa compreensão, que é extremamente limitada, né? Imagine para João tentar descrever o que ele estava vendo, né? Então é uma experiência incrível. Vamos botar aqui uma imagem, né, para tentar nos ajudar, que não vai nos ajudar, mas vamos tentar, né? É isso aí, ele está vendo uma coisa, né, estranhíssima, ao mesmo tempo gloriosíssima. Faltou aí essa imagem, como eu falei, né? Brincadeira, né, Lipe? Aquele cabelo branco, o olho encaracolado, o olho do fantasma. E que mais que era? A cadeira, deu para ver aí a chuteira de bronze. Né? Olha, o pé semelhante ao bronze polido. Na verdade, não era nem chuteira, era um pé. O pé de Jesus semelhante a um bronze polido. Muito bom. Em algumas versões, a gente vai falar dessa coisa do pé aí, mas em algumas versões, eu vou até abrir a minha aqui. Em algumas versões, ele fala dos pés como bronze numa fornalha ardente, que é um detalhe legal. Né? Aqui na minha versão está assim, ó, semelhante a um bronze polido, como que refinado numa fornalha. Então, é um pé incandescente. Presta atenção nos detalhes, né? Eu quero apresentar a você que está assistindo aí o nosso querido Flávio Josefo. Quem é Flávio Josefo? O Flávio Josefo é considerado o maior historiador da igreja do primeiro século. Muitos textos bíblicos ganham sentido e se completam, não no aspecto relacionado à revelação, mas no aspecto relacionado à história, aos detalhes, com as descrições e narrativas de Flávio Josefo, que conta pra gente lá, igual o Eusébio, né? Nós temos o Flávio Josefo. Um pequeno parênteses, Leclerc. Muita gente já me perguntou do Flávio Josefo, que assim, se você for ler, eu indico que leia, né? A História dos Hebreus, que é um livraço, mas assim, com paciência, porque a narrativa meramente histórica, às vezes ela é sim um pouco maçante, um pouco chata, né? Mas partindo de um ponto que é um historiador que não era cristão, que é importantíssimo você saber que ele não era ali cristão naquele momento das escritas, você tem um amparo histórico de muitas coisas. Então é um livro que acrescenta bastante conhecimento, embora seja maçante, que eu concordo, mas é uma leitura que vale muito a pena de você fazer. História dos Hebreus, do Flávio José. Isso aí, trazendo de novo a teologia, vamos destacar mais uma vez que você não precisa do Flávio Josefo para crer, ok? Exato. A Bíblia é suficiente, mas o nosso amiguinho Josefo, assim como Eusébio de Cesareia, você tem o Josefo no Antigo Testamento e Eusébio no Novo Testamento. Esses historiadores nos auxiliam a compreender o que está fora do texto, né? O contexto, o arcabouço, né? O escopo das passagens. Isso é importante porque enriquece a nossa compreensão e derruba mitos, né? Isso é bem legal, derruba aquelas falácias. Quanta coisa você escuta na sua igreja, nas comunidades, que os caras inventam na hora, né? Sim. Tem base nenhuma, porque tá... o cara inventa na hora. Eu tive uma sacada aqui. É quase uma, com perdão da expressão, né? Quase uma diarreia mental que o cara tem na hora, solta aquilo e a pessoa trata aquilo como doutrina. Pois é, lembrem-se agora, ó alunos, estudantes da Bíblia, que o Sinédrio que condenou Jesus, que pegou Jesus e arrumou uma culpa lá para crucificá-lo, também exercia a função judicial. O Sinédrio também julgava. Né? Os sacerdotes também tinham essa coisa. Por isso que no Antigo Testamento, o sacerdote, eu ia falar sacerdote, o sacerdote muitas vezes era chamado de juiz, como era Samuel, né? Juiz.
não apenas uma função religiosa de intercessão a Deus, mas também uma função de quem julga, de quem tem autoridade para julgar o que é certo, o que é errado. Né? Samuel, inclusive, naquele texto famoso lá de capítulo 15 de 1 Samuel, quando Saul se nega a cumprir as ordens que recebeu de acabar com toda né, a corte de Abimeleque lá, tal, Samuel vai lá com a espada, já que você não fez, eu vou fazer. Ele é juiz, ele exerce uma função. E é exatamente assim que essa visão é descrita. Um ser glorioso, sublime, acima de tudo e de todos, que também tem poder para julgar. Olha que coisa interessante, né? Ele vem para julgar, e em primeiro lugar, obviamente, uma vez que ele exige a honra em meio aos candelabros, ele vai julgar quem? Os servos e também o mundo, né? Vai julgar a igreja e também a sociedade. Isso é bem interessante no texto, né? Essa visão gloriosa traz um poder de julgamento. Porque os caras acham só, né, o Marcão, que vai rolar só sorvete e açaí na eternidade. Não é bem assim. Não, vai ser um tempo todo de... aquela coisa, né? A Disneyland, vai ser uma Disneyland, né? Exatamente. Diferente. Lê pra gente aí, por favor, ô Marcão, Daniel capítulo 7, versículo 9. Já pego aqui. Então quer dizer que é correto estudar Daniel junto com o Apocalipse? Em algumas passagens, sim. É correto estudar Daniel junto com o Apocalipse. Essas passagens se cruzam em algum momento, elas têm um valor bíblico importante, elas apontam para um mesmo momento histórico, o mesmo momento transcendente. Pode ler para a gente aí, Daniel, capítulo 7, versículo 9. Deixa eu pegar aqui, ó. Só que a minha versão, como ela é bem grande, por causa da minha miopia, tem várias páginas. Então, Daniel, capítulo 7, versículo 9. Continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente. Versículo 14. Foi-lhe dado o domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Versículo 15. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Isso, exatamente, exatamente. Até eu vou até fazer mais uma leitura aqui, em cima do texto que você leu, que é o versículo 10, que diz assim, ó: do trono saiu um rio de fogo, milhares de milhares o serviam, milhões e milhões diante dele, o tribunal iniciou o julgamento. Ó, tá vendo? Aqui na minha versão tá assim, ó: assentou-se o tribunal e se abriram os livros, né? Ou seja, o rito de abertura do julgamento, tá certo? Não, o Meirinho gritou, né? De pé. Isso aí. Todo mundo levantou. E é o que João está vendo agora. Sim. Porque, assim, como nós falamos no início do nosso estudo de Apocalipse, diante do caos e da perseguição estabelecidas pelo Império Romano, qual é a impressão que muitos cristãos tinham? Acabou, né? Era Sim. tudo fake. Jesus nos abandonou à própria sorte. Nós vamos todos morrer, não há o que fazer. Ele disse que voltaria, não voltou. Os apóstolos morreram. O último grande apóstolo acabou de ser preso. Fim de jogo. Entretanto, agora João vê Jesus chegando, né? Chegar com o pé na porta e dizer que ele dá toda a sua descrição, o primeiro e o último, o início e o fim, tal. E agora ele aparece, a visão que João tem é de um ser grandioso que vai julgar, que é o texto de Daniel. Inclusive, Daniel vê a mesma coisa, né? Cabelos brancos como a lã, né? Uma neve. Opa, não pode. A mesma coisa que João vê. O branco aponta para a natureza celestial. Desculpa, né? Você que pegou o texto. Você que pegou o ar aí. Fez uma adaptação estrutural século XXI, né? Esse texto tem 2000 anos, né? Então... E semelhantemente, né, o Davi, ó, tava pensando no Davi.
O Leclerc está entre nós. Semelhantemente, Leclerc, Daniel ele também se coloca como João, quando ele diz assim, olha, quanto a mim, Daniel, o meu espírito ficou alarmado dentro de mim. Meu espírito saiu do corpo, né? De uma projeção astral, voltei. Tamanha era a perturbação que essas visões me causaram na minha cabeça, da mesma forma que João fala, né? O que prova também, fazendo uma aplicação contemporânea, que essa conversa na sua igreja de que Deus está aqui, a Shekinah, a glória, é tudo falácia, é tudo conversa fiada. Se Deus nos visitasse de fato, todos nós desfaleceríamos e ninguém ia ficar feliz com isso. Conheço gente que fala, tem uma teoria, não sei se você conhece essa teoria, que quando a tal Shekinah está na igreja, se tem visões celestiais de uma cor alaranjada. Você já viu essa? Não. Já escutei de muitas pessoas dizendo que quando a Shekinah está ali naquele ambiente da igreja, as pessoas têm visões aí espirituais e tem uma impressão de uma forma laranja, alguma coisa assim. Eu conheci um pastor que disse que quando a presença de Deus vinha fogo azul. Olha fogo só. Azul. Tem várias loucuras por aí. Enfim, né? Mas o texto está mostrando que não, né? Que quando Deus resolve aparecer, ainda que por analogia, ainda que de forma simbólica e suave, ninguém aguenta. Então isso é uma conversa para boi dormir, né? Isso é uma conversa fiada, né? Que o cara tá te mandando essa, né? Os olhos flamejantes, né, do motoqueiro fantasma e os pés ardentes são elementos judiciais, né? Porque preste atenção no texto, como nós já lemos aqui, que são pés polidos, né, ou reluzentes como bronze, polidos ou reluzentes, né, como bronze, que na verdade o que eles fazem? Eles estão incandescentes. Eles estão incandescentes, estão pegando fogo. Está quente o negócio. Se está incandescente e está pegando fogo, é óbvio que onde pisar, né, o meu amiguinho, vai pegar fogo também. Vai pegar fogo também, lógico. E é interessante, o Leclerc, que até no próprio livro do Apocalipse, isso quando eu dei uma... Eu vi que você colocou aí nos slides, mas também no capítulo 19, ali no versículo 12, né? Ele também está dizendo ali da sua função de julgamento. Exatamente. Então, é muito evidente que o papel de julgamento nesse contexto, inclusive da visão de João, está muito claro porque no próprio livro, aqui no texto do Apocalipse, você vai enxergar em outras passagens situações que falam da mesma questão. Aqui, ó, por exemplo, esse que você está marcado aqui no Apocalipse 19, 11 e 12, né? Isso. Viu o céu aberto e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, julga e peleja com justiça, seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitas diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está muito claro que essa questão requer justiça. Exatamente. Acho que a grande sacada desse momento aqui, desse trechinho do capítulo 1, é isso, é aquele que vem para fazer justiça, né? Sim. Então, assim, vamos imaginar que os cristãos estivessem escondidos conjecturando, né? Ele esqueceu de nós. Só que o seu olhar flamejante de justiça, né? E é flamejante porque é de justiça, prescruta tudo. Prescruta é uma palavra bem bíblica, né? Bem antiga, assim, bem ele vê tudo. Ele vê tudo. Então, se você acha que ele não sabe, ele sabe, né? Vamos imaginar que os cristãos estivessem conjecturando, realmente não tem o que fazer, o Império Romano é muito poderoso, né? Nós não vamos conseguir. E ele está dizendo o quê? Que ele vai colocar o pé em cima do inimigo. Isso é muito legal, porque não é a primeira vez que isso acontece na Bíblia. Lá no final de Apocalipse, a Bíblia diz que Jesus vai vencer o inimigo com o sopro da sua boca. Lá em Reis e Crônicas, quando a Assíria tenta invadir o reino de Judá, Deus avisa, diga a Senaqueribe que eu vou colocar um anzol no seu nariz. Então, todos esses textos mostram que não há competição. Falei sobre isso essa semana no seminário, né? Essa visão maniqueísta do bem contra o mal, das trevas contra a luz, que é um poder do método dos magos pequenininhos. Eu chamo isso de Yin Yang Gospel. Isso, exatamente. É o Yin Yang Gospel.
Aí o irmão perguntou na aula, ele perguntou assim, deu para ver que ele perguntou com temor, mas e a batalha espiritual? Não tem isso, meu irmão. A Bíblia fala sobre a batalha espiritual, ela não nega isso. Desde que você se converteu, há um conflito. Mas não há na Bíblia, de ponta a ponta, nenhuma indicação de que o inimigo tem um poder a ser superado e que Deus está se esforçando. Olha o texto, ele vai botar o pé em cima. Vai esmagar. É muito comum a gente ver, eu não acesso muito o Facebook, mas eu lembro de uma fase aí do Facebook que tinha um meme, eu não sei se era um meme, era uma chave, uma corrente, alguma coisa, mas era assim, tinha um Jesus fazendo um braço de ferro com o diabo. As pessoas acham que isso é verdade de alguma forma, tipo assim, que Jesus está ali disputando palmo a palmo com o diabo e ainda tinha aquela mandinga, né? Se você ama Jesus, você digita amém, compartilha. Se você não ama, você só olha e não faz nada. Essa ideia de que o Jesus e o diabo estão disputando um braço de ferro, ela é, assim, eu não tenho nem palavra, eu acho horroroso um negócio desse aí, porque você não tem nenhum lugar da Bíblia que fale dessa situação. Tem o que o Leclerc disse, a questão de você se converte, você tem ali as suas batalhas, né, a sua luta contra o pecado, a busca da santificação, ok. Mas não é uma luta contra o pecado no sentido de que o pecado pode vencê-lo. É uma luta contra o pecado porque ele está presente. Exato, sim, ainda não é que uma tenha questão... sido derrotado, exatamente. A gente não está falando... não estamos falando de perder salvação, não é isso. Exatamente. Agora, onde que os caras conseguiram tirar essa ideia que o Jesus crucificado, ressurreto, o Senhor de tudo, tá lá disputando um braço de ferro com o demônio? Da onde saiu isso, cara? É verdade. Impressionante. Impressionante. Horroroso. Poxa, a visão de Isaías, né? No ano que morreu o rei Uzias, viu o Senhor assentado sobre um trono e as abas das suas vestes, né, a ponta do vestido dele, cobriu o templo, para dar dimensão do tamanho, né? Do tamanho do negócio. E na verdade, tecnicamente falando, não tem tamanho, nem deixa de ter tamanho. É só uma forma bíblica de dizer o seguinte, que Deus é muito, mas muito maior. Sim. Eu tenho uma amiga querida que sempre fala, Cléia, você acha que as pessoas estão tentando me matar? Disseram para mim que fizeram, e a minha resposta é sempre a mesma, Deus é maior. Deus é maior. Não, mas aí você vê a mente, né? Não, mas fulano, mas que tipo de, eu perguntei, que tipo de poder existe no universo que seja maior do que o Senhor, né? É isso que o texto está comunicando de uma forma muito objetiva. Outra coisa que vale a pena lembrar é que fogo não é poder. Você que canta e manda fogo, quero teu fogo, vem fogo, queima, né? Minha alma ardendo está, a noiva do cordeiro, né? Incendeia, Senhor, a tua noiva. Bota fogo, né, no seu juízo. Não é fácil. Botafogo, inclusive, é o único time pentecostal do Brasil, né? O pessoal grita fogo. Essa questão do fogo, a gente já teve bastante embate nos primórdios lá do Evangelho Negociável, né? Há uns 10 ou 12 anos, eu não lembro mais, a gente colocou um texto nos nossos sites dizendo que quem fica fazendo esse pedido de fogo, né, na verdade está falando sobre o juízo. A Bíblia não fala de fogo como uma questão assim de empoderamento do Espírito Santo, né? Mas nossa, nós somos acusados de tudo, de sermos hereges, de sermos frios porque estamos reformados, de negarmos o Espírito Santo. Isso é horrível, né? As pessoas não leram a Bíblia mesmo e tratam isso e levam as doutrinas, o que ouvem dizer, muito mais sério do que a Bíblia, né? A pessoa não tem a decência de dizer assim, olha, será que eu estou fazendo a leitura certa? Será que é isso mesmo? Deixa eu ler essas referências que estão citando para ver se o que está sendo dito é verdade, mas nem isso. Não adianta, né? Isso aí vem lá do texto que nós já explicamos aqui várias vezes, quando João Batista diz, né? Ele separar o trigo da palha, né? Ele vai separar, não, ele separará, perdão, o trigo da palha. Ele tem um machado que vai meter na raiz, né? Então, eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com fogo. Aí você tem o fogo do juízo.
Não, e o pessoal acha que esse fogo aí é É o o fogo fogo do do Espírito. avivamento, tal, né? Aquela coisa. Por falar em avivamento, né? Onde está o avivamento de Augsburg? Ok. Isso é Não um é? tema bastante polêmico. É isso, né? O fogo é a Tem marca do a juízo. questão são os dois, né? Só um pequeno parênteses aqui. Eu lembro quando a gente começou a ver esse negócio do avivamento, primeiro começou a rolar os fiscais, né? Tem os fiscais do avivamento, como tem os fiscais da vida cristã. Se você Isso. falar alguma coisa, se você citar. Um dia desse postei no meu Instagram um conceito que aprendi na questão de estudos, né? De metodologia de estudos. Pequeno conceito, né? Ah, mas se não está inspirado na Bíblia, isso é coisa humana. Aí eu fiquei olhando e falei, tá, mas. Ou seja, né, tem os fiscais da salvação, os É, fiscais do avivamento, né? E tem os emocionados também da salvação é. e os emocionados do avivamento. Né? Tem os dois lados. Né? Exatamente. É isso, cara. Assim, quem, independentemente do que você acha que está nos assistindo, o texto está aí, ó. Jesus vem com os seus pés pegando fogo e com seus olhos de motoqueiro fantasma para passar o cerol. É o que vai acontecer. Não adianta, você pode falar o que você quiser, né? E aí é o seguinte, ele governa sobre o quê? Já que ele é o ser que está entre os candelabros e era, nas imagens históricas, era o imperador que fazia isso, né? Como é que você sabe, Leclerc? Como é que você pode afirmar que havia imagens do imperador? Pô, cara, isso tá na moeda romana. Olha, que interessante. Não é, rapaz? Isso tá na Posso? moeda romana. Postou. Eu vou você postar aqui Isso as tá na moedas. moeda romana, cara. A moeda romana mostra o imperador sentado sobre o globo, né? Algumas moedas como essa aqui, inclusive esse imperador aqui é Dionísio, que é o imperador do tempo de João. É o sentado, né? O filho do imperador sentado sobre o globo com as estrelas. Essa era a ideia do Império Romano. É a ideia da cultura greco-romana. Então, Sim. Jesus governa sobre tudo. Ele governa sobre tudo. Tudo, tudo, tudo. Mais do que o imperador, né? Mais do que as estrelas, mais do que tudo que você possa imaginar. Então, nós não estamos fazendo apenas uma conjectura, nós estamos relacionando o texto com a sua época, de uma forma muito clara, de uma forma muito objetiva. Então, o que João está vendo? O João está vendo alguém que é maior do que todos, maior do que, né, todos os governadores romanos, todos os prefeitos, né, romanos, que é exatamente o Império Romano que traz esse conceito de urbano, né, o conceito de cidade que nós temos hoje contemporâneo. Só que aí vem uma sacada legal. As estrelas que os imperadores manipulam, né, de acordo com as moedas, que são os governos, os domínios, os líderes, no texto bíblico, elas representam os líderes das igrejas, porque é o que nós falamos antes, eu e o Marco. Assim, a própria Bíblia dá o spoiler. Lê pra gente aí, Marcão. Apocalipse capítulo 1, versículo 20. Tá aqui, ó. O próprio Jesus explica. Não, então, mas esse texto, ele precisava ser apregoado com muito mais frequência. Por quê? Porque ele tira qualquer tipo de imagem de uma interpretação saraivada disso aqui. Né? Exatamente. Versículo 20. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e os 7 candeeiros de ouro, João não está no texto, né? Não tem João. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros, ou candelabros, são as 7 igrejas. Bom, não tem nada de misticismo aqui. Tá claro. Isso. Né? E aqui é Jesus falando com João, tá? Só para você saber. Né? O que mostra que Jesus, ele é o Senhor de tudo, né? E de todos, mas é rei para os seus súditos. Ele é rei querendo ou não querendo. Né? Como diz o texto de Filipenses, diante do Senhor toda língua confessará, todo joelho se dobrará. Filipenses 2:11. Isso quer dizer o quê? Que crendo ou não crendo, todos reconhecerão. Crendo ou não crendo, todos se curvarão. Crendo ou não crendo, todos dirão que ele é o rei. Mas essa turma que não crê, que não concorda, que se opõe, sentirá o calor dos seus pés flamejantes. E os seus súditos, e os seus súditos que o servem, que nasceram de novo, participarão do seu reino. Ou como diz o texto de Mateus, né, brilharão como o sol
do reino do seu pai. Né? Então, há uma diferença bem bacana no texto. Né? Ao mesmo tempo que é uma figura assustadora para quem não crê, né? Desconcertante, para quem crê, meu irmão, é a figura da esperança. É o que a gente já falou no livro de João. Né? O ladrão surpreende quem não espera. Quem espera, meu irmão, o ladrão não tem surpresa. Está tudo trancado, aqui ele não entra. Mas quem não espera... Sim. Que vai ficar em estado de choque com o motoqueiro fantasma chegando, né? Com essa glória toda, né? Além disso, tem também a analogia da espada. É uma coisa comum na Bíblia, né? A analogia de espada, né, Marcão? Não é uma coisa assim, nossa, que novidade. Não tem novidade, né? Tinha na mão direita 7 estrelas e da boca saía-lhe uma espada afiada de 2 gumes. Que será isso? Afiada de 2 lados. Então vamos pegar aqui as analogias bíblicas sobre espada. Todas as vezes que a espada aparece. Ela pode ser uma figura de palavras mortais, né? A mulher traidora, né? A mulher adúltera, como diz o texto lá de Provérbios, a mulher que vai matar o rei lá, que vai pegar, ele tem uma espada que sai da sua boca. Então, no sentido mortal, né? Da maledicência, da destruição, do que é maligno. Então a espada traz esse conceito, às vezes ela é apresentada dessa forma, como algo maligno. A espada também é apresentada como algo que traz vida, né? Como diz o texto de Mateus, quando Jesus fala, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então a espada, a palavra de Deus, também é algo que alimenta, pode ser algo que morre, que mata, né? Pode ser algo que alimenta, depende do contexto. Depende do contexto. A palavra de Deus também pode matar como espada, que é o que a gente está lendo agora. Deus fala e a sua palavra traz juízo imediato, mas, acima de tudo, juntando a passagem toda do versículo 12 ao versículo 16, o que isso lembra? Lembra o tribunal, né? Quando o juiz fala. Quando o juiz pronuncia a sentença. Se a gente for pegar, por exemplo, passagem, cara, até exemplo lá do Isaías 11, né, versículo 4, e o próprio Isaías no capítulo 49, versículo 2, essas mesmas passagens, elas dizem sobre o papel de juiz de Cristo. Então, quando a gente olha para essa questão das espadas, e olhando para esse contexto que está aqui relacionado, essa afiada, né, essa espada afiada de 2 gumes também tem a ver, sim, com esse tribunal, ou seja, com o juízo, né? Com aquilo que o Jesus irá fazer. Exatamente. Olha só como isso é legal, né? Como a imagem que a visão retrata, ela vai convergindo, né? Convergindo para algo que será perfeitamente compreendido a partir de agora, porque daqui em diante tem um trecho de Apocalipse que é Jesus conversando com as igrejas diretamente, de forma específica. E ali, meu irmão, ele tem os olhos que tudo prescruta, tem a graça reconciliadora do sacerdote, né, que não, vem para cá, se você se arrepender, tá. Mas também tem a palavra do juiz, né? Tipo assim, ó. A repreensão, né? Presta atenção, exatamente. É muito legal a maneira como o texto é construído. Vamos olhar de novo para a imagem, já chegando no final aí, Marcão, né? O traje, no versículo 13, né? O rosto, o cabelo e o olhar, os pés e a voz como muitas águas. Aquela coisa do poder, né? Do volume, né? Da altura, né? Da autoridade, a mão e a boca, e de forma geral, brilha como o sol, porque no versículo 16, como é que termina o texto? Lê pra gente aí, versículo 16. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. É uma coisa que não dá para explicar o tamanho desse brilho, né? O cara não consegue olhar, né? O cara não consegue olhar diretamente para a imagem, porque brilha como o sol, né, no seu resplendor. Então, assim, as descrições do texto apontam para aquele que é tudo, aquele que governa, que é sacerdote, que é juiz. Exatamente essas três, nós chamamos das 3 funções de Cristo, né, na teologia, né? Rei, sacerdote e juiz, mas mesmo assim é uma coisa incompreensível, incomensurável e vitoriosa, porque aí vem a sacada do texto também. Né? A ideia do sol, do brilho, da luz, também dá aquela ideia da vitória, né? Lembra do Salmo? Né?
Nós aguardamos pela tua presença, Senhor. Aguardamos pela tua presença mais do que os guardas esperam pelo amanhecer, pelo sol da manhã, né? Quer dizer, passou a noite, né, cara? Sim. Raiou o dia. Vem a vitória, né, cara? Vem a vitória, vem a esperança. Vem a vitória. Vamos ver alguns textos que falam sobre isso, né? Para nós vermos, né? Assim pereçam todos os teus inimigos, ó Senhor, mas os que te amam sejam como o sol quando se levanta na sua força. Tá vendo? Observe que não é uma analogia nova, né? Não é uma coisa que foi criada agora. Lá no livro de Juízes já tem uma pegada dessa. Vamos ver outro versículo? Né? Os justos brilharão como o sol no reino do meu Pai. Mesma coisa, né? Então, o que João vê? Ele vê, no meio dos candelabros, um personagem luminoso, poderoso, glorioso, tudo nele brilha, tudo supera a luz dos candeeiros, e isso é importante também, né? Porque não importa o quanto a sua igreja é abençoada, ela é opaca diante de Jesus. Jesus é superior a tudo isso, verdade. Cara, como pode o peixe vivo vive fora da água fria? Né? Como pode, cara, você amar mais uma comunidade do que Jesus, cara? Amar mais um pastor do que Jesus, amar mais um templo, uma cadeira, né? Um baú, um instrumento. Amar mais as doutrinas humanas, inclusive, né, Leclerc? As regras, as coisas, mais do que Jesus, pelo amor de Deus. Não é, cara? E as pessoas ficam saudosas, né? Porque antigamente a igreja não era assim, a igreja era assado. O cara, ele ama o passado, né? Ele ama o passado, ele ama as experiências dele. Rapaz, nós não precisamos de nada para servir a Jesus. Jesus é tudo, ele é completo, ele é maior, ele é o centro, ele é o alvo, ele é o sentido da existência da igreja. E ele tem a vitória final. Então, assim, essa é uma reflexão importante para o nosso tempo, né? Necessária. Certamente para muitos desigrejados, afastados das comunidades, muitos deles, não todos, certamente, para a gente não ser leviano, mas muitos deles se afastaram por não encontrar mais significado nas comunidades. Há um peso aí sobre eles que acabaram focando mais em pessoas do que no Senhor, mas há também de se fazer uma reflexão sobre comunidades que trazem para si, né, a relevância máxima. Não, atribuem a si mesmo o centro da coisa, e não o Senhor Jesus. Isso vale a reflexão. E aí, quando apaga a luz, né, quando o pastor envelhece, quando o modelo enfraquece, quando o movimento perde a força, a gente, poxa, não é mais a mesma coisa. Qual o problema? Agora, se você que está nos assistindo tem a compreensão de que Jesus é o sol, de que Jesus tem a espada, de que Jesus é o ser, é o sacerdote, é aquele que governa, você vai conseguir frequentar a sua igreja com tranquilidade em todas as fases. Na fase de fulgor, na fase de fragilidade, na fase de ruptura, na fase de problema. Você aguenta ali o tranco, por quê? Porque você ama o Senhor, pô. E você sabe que o João tá preso. João tá preso, cara. Né, Marcão? É exatamente isso. Tenho nem o que dizer sobre isso. Concordo com tudo e reforço a reflexão, né? A igreja, ela pode ser até um sinal da graça, mas ela não é o cerne de tudo em si mesmo. E aí, não estou aqui fazendo apologia dos igrejados, não é isso. Mas a igreja ela tem que ter propósito, e o propósito dela é só um, né, que é adorar o dono da igreja, o dono não do CNPJ, né, o dono da igreja, é o Senhor da igreja, né, aquele que morreu na cruz pela igreja. Né, então, vale muito essa reflexão, sim, sem dúvida. Não há outra razão, né, para servir. Não há outra razão. Fica aí o nosso convite para a próxima aula, você está conosco. Boa.